Mateus capítulo 18. Mateus 18. Mateus 18, vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 18, a partir do versículo 1. Podemos ler, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Versículo 6. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo 2 ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Versículo 15. Se o teu irmão pecar contra você, vá e repreende-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite. A tua palavra foi lida e nós temos a certeza de que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Então, nesse momento, que o Senhor, Deus, venha abrir os nossos ouvidos, o Senhor venha abrir os nossos corações, para que a tua palavra possa cair numa terra fértil e possa frutificar nas nossas vidas, gerando fé, gerando cura, gerando sinais e prodígios para a honra e glória do teu nome. Na autoridade do teu nome, repreendemos todo espírito contrário, todo ladrão da palavra, toda dispersão, que tudo isso caia por terra, Deus, e a tua palavra seja pregada com total liberdade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Nós temos ouvido aqui, querido, desses dias, muito sobre a restauração de Jesus da nossa humanidade. Nós temos ouvido aqui muito também, o pastor Roberto tem falado muito sobre isso, sobre os sinais, algumas características da igreja do tempo do fim. E aqui nessa noite eu queria olhar para esse texto e ver um pouco acerca disso que nós temos ouvido. Uma característica de grande importância, uma grande restauração que Deus precisa fazer na humanidade hoje, que Deus precisa resgatar na sua igreja, é nós entendermos a importância do grupo, é nós entendermos a importância da congregação, é nós entendermos a importância da reunião dos santos. Então, em primeiro lugar, eu quero ensinar isso a você. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Você pode dizer isso para essa pessoa que está próxima a você? O ser humano não foi criado para viver sozinho. Algumas pessoas tiveram dificuldade de falar com as outras. Mas é uma verdade, querido. Quando nós vamos lá para a Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, quando diz lá que não é bom que o homem esteja só, naquele texto ali não está falando especificamente de casamento, não. Ali está falando, o homem era o único ser da sua espécie no Jardim do Éden. Deus criou a mulher e ali se instituiu o casamento para que a humanidade pudesse criar uma sociedade. Tanto é que depois disso, nunca mais se faz referência a estar sozinho e a casamento. Você procura no livro de Provérbios, por exemplo, a Bíblia diz que aquele que se isola, aquele que fica sozinho, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, nós precisamos compreender que nós não fomos feitos para viver isolados. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Você e eu fomos feitos para viver em comunhão, para vivermos em grupo, para vivermos juntos. Essa é uma característica não só da igreja, presta atenção no que eu estou te dizendo. Isso não é uma característica da igreja. A igreja é o local que Deus nos liberta da solidão e nos faz viver em família, nos coloca na família de Deus. Mas todo ser humano, ele foi criado para viver em grupo. Todo ser humano foi criado para viver em comunidade. Todo ser humano foi criado para viver junto de outras pessoas. Amém? E isso, querido, é de grande importância. Se você hoje é uma pessoa educada, você aprendeu isso só com o Espírito Santo de Deus? Quem foi que te ensinou educação? Foi um outro ser humano, né? Talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez a sua avó, alguém que te criou, que te ensinou algumas coisas. Alguém que você é um profissional, você tem uma profissão, você tem uma carreira. Tem alguém que tem uma carreira aqui, gente? Essa carreira que você aprendeu foi tudo revelação do céu para a sua vida? Se você é quem você é na sua carreira, é porque você aprendeu com um outro ser humano. Você teve uma convivência. Hoje, querido, nós, a igreja, temos perdido essa noção de grupo. E existe um ensinamento muito errado no meio das igrejas, que nós temos visto nos últimos dias, que é o ensinamento dos desigrejados. Você não precisa estar na congregação, você não precisa estar junto da igreja, você não precisa estar debaixo da autoridade de um pastor para servir a Deus. Você pode servir a Deus sozinho, você pode servir a Deus isolado, você pode adorar a Deus na sua TV, dentro da sua casa, no YouTube, você pode adorar a Deus com o seu celular, onde quer que você esteja. E isso que é um conceito não só errado com relação à igreja, mas é um conceito errado com relação a toda a humanidade. Porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Quantas pessoas hoje estão com conflitos emocionais porque elas se isolaram da sociedade. Elas não falam com ninguém. Eu me lembro uma informação que o pastor Roberto nos trouxe. A maioria dessas pessoas que têm sido usadas aí para fazer atentados, especialmente nos Estados Unidos, você vai ver, são pessoas isoladas. São pessoas que não convivem com outras pessoas, são pessoas que não compartilham com outras pessoas, são pessoas que se afastam e se isolam do mundo. Olha só como isso é importante, independente de você estar na igreja ou não. Jesus, então, ele estava
ensinando aqueles discípulos ali, aqui nesse texto, e por isso eu fiz questão de pegar todo o contexto, para que a gente entendesse a importância de estarmos juntos, a importância de valorizarmos o grupo, a importância de valorizarmos a presença no culto, a importância de valorizarmos, fazermos parte de fato de uma igreja, não só por dizer que somos, mas estarmos presentes, estarmos frequentando, estarmos ouvindo uma palavra. Porque isso que é igreja. Igreja não é só nós dizermos que somos. Ser igreja não é só você fazer uma confissão de dizer que você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ser igreja é você estar junto. Ser igreja é você fazer parte do corpo. Ser igreja é você se envolver na obra, você se submeter a Deus, se submeter às lideranças da igreja. E isso é que é ser igreja. Não é só você fazer uma oração aqui na frente de confissão de fé. Isso faz parte também, mas não é só isso. Jesus aqui então, ele começa a ensinar os seus discípulos. E o que eu acho maravilhoso em Jesus é que ele vai construindo um fundamento, ele vai construindo um raciocínio, preparando o coração dos discípulos até chegar onde ele quer chegar. E nesse texto que nós lemos, Jesus estava ensinando então os seus discípulos, e a primeira coisa que Jesus fez foi fazer com que os discípulos olhassem para si mesmos. Havia uma questão, quem era o maior, quem era o mais importante? E Jesus falou para aqueles discípulos: se vocês não receberem o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma vocês entrarão nele. Se vocês não se humilharem, se vocês não forem humildes, se o espírito que estiver no coração de vocês foi esse espírito de competição, foi esse espírito de orgulho de quem é o maior, de quem é o melhor, de quem é o mais importante, esse não é o espírito do reino dos céus. Esse não é o espírito daqueles que têm a Cristo como Salvador. Esse não é o espírito daqueles que têm o Espírito Santo nas suas vidas. O que Jesus está fazendo aqui, queridos? Preparando os seus discípulos para viver em comunidade. Porque não tem como a gente viver junto se existe soberba e arrogância em nossos corações. Não tem como a gente conviver junto se eu me sinto melhor do que você. Não tem como a gente viver junto se eu acho que eu sou mais importante, que você é desprezível. Não tem como a gente viver junto se eu acho que você não tem valor e eu tenho. Jesus, então, em primeiro lugar, reposicionou os seus discípulos, que é uma mensagem que nós já ouvimos aqui, o pastor João falando sobre João capítulo 13, quando ele falava que Jesus tirou os seus aventais, pegou uma toalha e começou a servir e a lavar os pés dos seus discípulos, falando que Jesus se colocou em posição de humildade. Se ele que é o Senhor se colocou em humildade, que dirá nós, queridos? Você, querido, é importante, o seu irmão também é importante. Então a primeira coisa que Jesus foi fazer aqui foi reposicionar os seus discípulos no lugar em que Deus colocou eles. Você tem um lugar de honra na presença de Deus, você foi colocado, como a Bíblia diz, assentado com Cristo nas regiões celestiais, você é a igreja do Deus vivo, você é sacerdócio real, você é o embaixador de Cristo, mas o seu irmão também é, você não é melhor do que ele, ou maior do que ele por causa disso. Todos nós somos essas coisas. Jesus então estava reposicionando, em primeiro lugar, os discípulos. E eu achei interessante, eu li num estudo, o autor explicando sobre o que é ter humildade de uma criança. Ele falou uma coisa que eu gostei, ele disse, que é ter inocente confiança, é ter uma certa vulnerabilidade e incapacidade de fazer progressos sem a ajuda, direção e os recursos dos pais. Ou seja, nós somos crianças em Deus. Se você faz alguma coisa bem, esse bem que você faz, você depende de Deus. Porque se não fosse Deus na nossa vida, a gente não conseguia fazer nada direito. Se a gente tem recursos para fazer as coisas na casa de Deus, e quando eu falo recurso, não estou falando financeiro, mas se você tem uma capacidade para pregar, se você tem uma capacidade para cantar, se você tem uma graça especial para receber as pessoas, para dar uma aula na escola bíblica, esses recursos que você tem, esses dons que você tem, quem foi que te deu?
Foi Deus, isso não vem de nós, querido. Então, se esses dons vieram de Deus e são de Deus e se manifestam nas nossas vidas, como podemos nos sentir melhores do que os outros? Se Deus colocou os dons em cada um, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, Ele deu dons a cada um conforme lhe apraz. Não é porque alguém tem um dom diferente do nosso que ele é menor do que a gente ou que ele é maior. Jesus então estava reposicionando aqueles discípulos, mostrando: vocês são capazes porque eu dou capacidade. Vocês têm recursos porque os recursos vêm de mim. Vocês têm a direção certa, conseguem fazer as coisas certas, conseguem seguir o caminho certo, porque a direção vem do alto para a sua vida. Jesus então estava reposicionando aqueles discípulos. E aí ele vai e ensina sobre tropeços. Aqui, querido, é uma coisa que nós, a igreja hoje, temos que estar muito atentos. Porque a igreja hoje, em sua grande maioria, coloca sempre a responsabilidade no outro. Mas Jesus colocou a responsabilidade em nós. O apóstolo Paulo, eu gosto desse texto, de 1 Coríntios, no capítulo 10, quando ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Hoje, querido, nós vemos uma sociedade que as pessoas fazem o que elas querem, e se escandalizar os outros, o problema é dos outros. Jesus ensinou isso? Jesus ensinou o quê? Se as pernas te fazem tropeçar, eu devo cortar as minhas pernas para não escandalizar o outro. Não é isso que está escrito aí no texto? Vamos ler de novo? Vamos lá, versículo 8. Se a tua mão ou teu pé leva você a tropeçar, corte-o, jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo. E olha o finalzinho do versículo 10, desculpe. Versículo 10, o início, olha o que ele diz: fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face do Pai Celeste. Jesus então estava ensinando que nós devemos vigiar para não ser pedra de tropeço para os outros. Hoje nós só jogamos a responsabilidade nos outros. Eu faço o que eu quiser fazer, se ele escandalizar, o problema é dele, ele que se vire com Deus. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que nós que somos a igreja. Tem alguém aqui que é a igreja ainda? Amém? Você ainda está no reino de Deus ainda? Amém? Jesus ensinou que nós que somos a igreja é que temos que nos vigiar. Nós é que somos a igreja, que temos que estar atentos. Se alguma coisa nos leva a tropeçar, que pode escandalizar alguém, eu devo tirar da minha própria vida. Jesus não ensinou para a gente ficar observando a vida do outro, para ver se ele está muito fragilizado. Não, ele ensinou a gente a observar a nossa. E tirar de nós aquilo que escandaliza, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos faz tropeçar. É uma responsabilidade minha, querido. É uma responsabilidade sua. Preste atenção, Jesus está construindo um raciocínio para chegar onde Ele quer. Mas Ele está ensinando, em primeiro lugar, seja humilde. Em segundo lugar, para nós convivermos bem, algumas coisas têm que sair da nossa vida. Posso ouvir um amém aí? Amém. Conviver é fácil, querido? Não é fácil. Se a gente continuar do jeito que a gente chega na igreja, a convivência fica muito difícil. Então Jesus está ensinando, primeiro, seja humilde. Reconheça que você precisa. Reconheça que você faz parte da igreja. Reconheça que você depende de Deus. Não entre com esse pensamento de orgulho, de soberba, que você é o melhor, que você faz mais, que você é mais importante. Em segundo lugar, para você conviver, algumas coisas têm que sair de você. Não é só sair do outro, não, irmãos. A gente olha assim, o fulano precisa tanto de mudança. Será que é só o fulano que precisa de mudança? Essa palavra, se o irmãozinho tivesse aqui, essa palavra não é para mim, mas é para o irmãozinho que faltou hoje.
Não, meu irmão, essa palavra é para todos nós. Tem coisas na minha vida que precisam sair para eu conviver melhor com as pessoas. A começar de mim, algumas coisas precisam ser arrancadas e ser lançadas fora. Senão, queridos, a gente não consegue conviver. Senão a gente não consegue andar junto. E aí Jesus, então, começa a inserir, primeiro ele trata com os discípulos, primeiro ele trata com aqueles, vamos dizer assim, uma questão individual. E agora, a partir do versículo 11, ele começa, então, a inserir o pensamento dele. Aonde ele quer chegar? Olha o que ele diz no versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Jesus pergunta. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? Olha Jesus então chegando onde ele queria, no grupo. Jesus chegando onde ele queria, na congregação. Jesus chegando onde ele queria, a reunião dos santos, aqueles que estão debaixo do seu aprisco, aqueles que estão debaixo da sua vontade. E aí ele mostra a importância de uma pessoa para ele. Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer, meu irmão, você não imagina o quanto você é importante para Jesus. Você é muito importante para Jesus. Você é muito importante. Jesus te ama de tal maneira que ele veio e morreu na cruz. Se fosse necessário fazer isso só por você, ele faria. Jesus, então, ele começa a demonstrar a importância que ele dava ao grupo e dizendo, eu tenho 100 ovelhas, mas se uma se perder, eu não vou ficar satisfeito com as 100, eu já tenho 100, tá bom. Não, eu percebi que ela se perdeu em primeiro lugar. Quando você não vem no culto, meu irmão, Deus percebe que você não veio. Quando você não vem no culto, a sua adoração, o seu louvor que falta na congregação, Deus percebe. Ainda que você cante meio desafinado como eu, ainda que você dance meio desconjuntado como eu danço, mas ainda assim Deus, ele se alegra com a nossa presença aqui para adorar a Ele. Os olhos dele contemplam a sua vida. Nem sempre, querido, nós seres humanos percebemos. Mas Deus sempre percebe aqueles que são dele. Deus sempre percebe as suas ovelhinhas que estão faltando. Deus sempre percebe aqueles que não vieram ao culto, sabe Deus por quê? E Ele está sempre pronto a estender as mãos para te ajudar, para te resgatar e para trazer você de volta para a presença dEle. Talvez nessa noite seja uma noite assim para você, meu irmão. Minha irmã, você chegou aqui desanimado, você chegou aqui cansado, doente, cabisbaixo, uma ovelha perdida, que o Espírito Santo trouxe aqui para dizer, eu ainda sou o teu pastor, você não está isolada, você não está esquecida, o amor de Deus ainda está sobre a sua vida. Aleluia! O texto diz que Jesus percebe e vai atrás daquela que se perdeu, encontra e traz de volta e coloca ela de volta dentro do aprisco. E aí, ele dando a importância da congregação, o que ele fala? O que você faz quando o seu irmão peca contra você? Porque talvez aquela ovelhinha se perdeu porque alguém a ofendeu. Talvez aquela ovelhinha se perdeu porque se escandalizou com alguma coisa que as outras ovelhas fizeram. Talvez aquela ovelhinha se perdeu porque ela ofendeu alguém no meio da congregação, no meio do aprisco. Você está vendo como Jesus está construindo um raciocínio, ele está construindo um pensamento e levando os seus discípulos a entenderem a importância da congregação? Porque se a ovelha se perde, Jesus busca aquela ovelha e vai resgatar aquela ovelha, ele precisa colocar a ovelha onde? De volta no aprisco. Não é lá o lugar das ovelhas? Ele não pode pegar aquela ovelha e botar em outro lugar. Ele precisa botá-la de volta ao aprisco. Por isso a gente precisa entender a importância do grupo, queridos.
Porque as pessoas na igreja podem te ofender. E eu não quero ser aqui profeta do caos, mas muito provavelmente, se você permanecer na igreja, alguém vai te ofender. É a realidade, que nós somos seres humanos. Eu sei que você gostaria de ouvir que nós somos perfeitos, que o pastor é perfeito. A começar de mim, querido, posso errar com você, posso te escandalizar em alguma coisa. Mas nós temos que estar preparados para permanecer dentro do aprisco. Ainda que a ovelha que se perdeu tenha sido ofendida ou tenha ofendido alguém, nós temos que estar preparados para receber a ovelhinha de volta e conviver com aquela ovelhinha. Ou se formos nós que nos perdemos, nós temos que estar preparados para voltar para o aprisco e encarar todas as outras ovelhas que lá ficaram. Ainda que tenhamos sido ofendidos ou tenhamos ofendido. Porque, irmãos, o lugar da salvação nessa terra ainda é somente a igreja. Esse é o lugar que é o lugar de salvação. Esse é o lugar que é o corpo de Cristo. Esse é o lugar que é onde Jesus usa para pregar e abençoar vidas. Lembre-se, quando Jesus vier buscar, como nós ouvimos aqui, vier buscar o seu povo, ele vai vir buscar a quem? A sua igreja. Se nós estivermos fora desse contexto de igreja, Jesus não vem nos buscar, querido. Eu quero viver no evangelho isolado. Tá bom, você quer viver, tudo bem. Quando Jesus voltar, você vai ficar. Ainda vai ficar frustrado. Poxa, eu achei que eu estava servindo a Deus e não estava. Porque você estava isolado, você não fazia parte do corpo. Precisamos, queridos, estar atentos a isso. Se a gente não entender a importância do corpo, para permanecermos nele e estarmos dispostos a deixar que os outros também permaneçam, apesar de serem diferentes da gente, precisamos entender a importância do corpo, querido, para entender que todos nós aqui somos importantes. Não tem ninguém que é mais importante do que ninguém. Todos nós somos importantes para Deus. Jesus morreu por cada um de nós, queridos. E ele ensina esse conceito aqui. E aí ele diz, se um irmão pecar contra você, vá e repreende-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele recusar ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Aqui eu queria que você prestasse muita atenção. O ensinamento de Jesus aqui, ao contrário de que muitos pensam, não é um pensamento de exclusão. O intuito de Jesus aqui é incluir. Tanto é que ele insiste 3 vezes, não, vai lá você, se você não conseguir, leva 2 ou 3 pessoas mais experientes, que tenham mais conhecimento, que tenham sabedoria. Se ele ainda não ouvir, vai na igreja, chama as autoridades da igreja, chama as pessoas da igreja. Então, veja como o objetivo de Cristo não é excluir ninguém, não é jogar ninguém fora. Mas é exatamente o contrário, é usar pessoas, é usar recursos para que aquela pessoa se arrependa e volte à comunhão da igreja, e volte a estar participando, e volte a estar junto. Será que nós podemos fazer isso, queridos? Será que nós conseguimos isso? A pessoa ofendeu, fez besteira na igreja, ofendeu uma porção de pessoas. Se ela se arrepender, será que a gente consegue recebê-la de volta? Ainda bem que eu ouvi uns 3 amém. Igreja é isso, queridos. Se nós fecharmos as portas para nós mesmos, para tentar ganhar as pessoas lá de fora, não. Antes de ganhar as pessoas lá de fora, vamos manter as que estão aqui dentro. Amém? A função da igreja, eu ensinei isso aqui outro dia, é edificar aqueles que são seus membros. Então, antes de ganhar as pessoas lá fora, eu quero que você permaneça, eu quero que você fique, eu quero que você esteja bem, eu quero ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, eu quero ver você abençoado.
Senão, querido, a gente começa a se degladiar, expulsar uns aos outros daqui de dentro. E sem perceber, daqui a pouco só estamos nós dentro do aprisco, isolados. Essa é a cultura que o mundo tem pregado hoje em dia aí fora. Cada vez mais as pessoas estão isoladas. Cada vez mais as pessoas só se relacionam por rede social. A gente não vê mais pessoas conversando olho no olho, conversando encostando, conversando dando um abraço, um aperto de mão, consolando. E aí a gente vive uma vida de falsidades. Pelo WhatsApp você pergunta, como é que você está? Eu falo, não, eu estou super bem, estou rindo à toa, manda várias imagenzinhas lá de alegria. Mas se nós pudéssemos ver o rosto dela, estava de repente chorando, porque está sozinha e não consegue vencer na vida. Esse é o plano do diabo, querido, para os últimos dias. Isolar as pessoas, porque pessoas isoladas são mais fáceis de serem levadas e destruídas. Pessoas que estão debaixo de uma autoridade, pessoas que estão debaixo da autoridade da igreja, pessoas que estão debaixo da comunhão dos irmãos, você está protegido pela presença de Deus. E é aí então que Jesus, ele intervém aqui e fala, versículo 18. Em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Aqui Jesus já fala uma primeira verdade. Aqui ele fala de ligarmos as coisas e desligarmos. Uma autoridade que ele deu somente à igreja. Não a um indivíduo, mas ao corpo de Cristo. Por que o diabo luta tanto para nos trazer divisões e contendas? Por que o diabo luta tanto para a gente ficar achando, eu sou melhor do que o fulano, eu sou melhor do que o Beltrano? Por que o diabo luta tanto para nos isolarmos e nós não vemos a importância e o valor uns dos outros? Por causa disso. Porque ele sabe que uma igreja unida, ela pode combater com mais força as forças do diabo. Ele sabe que uma igreja unida consegue resistir àquilo que ele está fazendo. Uma igreja unida, ela consegue combater as hostes espirituais da maldade. Uma igreja unida consegue conquistar as coisas que Deus tem para essa igreja. Ao passo que uma igreja desunida, ela não tem essa autoridade para ligar e desligar. E isso, querido, é algo que tem enfraquecido muito as igrejas hoje. E eu entendo que o tempo do fim será um tempo em que a igreja estará mais unida, em que a igreja não estará mais presa a muitos rótulos, não estará mais presa a nomes e placas de igreja. Nós estaremos reunidos debaixo de um nome só, o nome de Jesus Cristo. Hoje a igreja tem degladiado tanto porque tem estado debaixo de vários nomes. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu acredito dessa forma, eu acredito daquela outra forma, mas eu acredito que quando Deus vier avivar o seu povo, quando Deus vier a reanimar o seu povo, quando Deus vier trazer vida novamente, essas barreiras que nos impedem, essas barreiras que nos afastam, vão começar a cair, e a igreja voltará a viver unida, a igreja voltará a viver debaixo de um nome, o nome de Jesus, e o nome de Jesus é soberano sobre todas as coisas. Eu posso pensar um pouco diferente de você, eu posso ter uma fé um pouco diferente da sua, mas eu creio em Jesus Cristo assim como você crê, e isso é suficiente para andarmos unidos e lutarmos lado a lado pela causa do Evangelho. Amém? Olha a comunhão que Jesus está tratando. Em verdade também lhes digo, versículo 19. Se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que promessa, queridos. Nós temos vivido isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu tenho ouvido uns sim ou uns não. Não temos vivido nessa plenitude que Jesus ensinou, queridos. A verdade é essa. Nós temos, segundo o último censo,
mais de provavelmente uns 40 a 60 milhões de cristãos no Brasil. Você já imaginou se todos esses cristãos se reunissem para orar num propósito pela nossa nação? O Brasil mudaria para melhor? Muito, queridos. Mas nós não estamos vivendo isso porque não há concordância entre nós. E essa concordância aqui, eu gosto sempre de dizer isso, não é simplesmente a gente dizer, eu quero ficar rico, você concorda? Eu concordo, amém, e isso acontece. Não. Essa concordância que Jesus está falando é uma concordância que vem pela unidade e união que o Espírito Santo proporciona. E ele gera essa fé no meu e no seu coração para orarmos dentro daquele propósito. E esse, querido, é o nosso objetivo aqui na igreja de Nova Vida, do Catete. Nós temos pregado, nós temos ensinado com o intuito de Deus colocar no seu coração essa verdade, de Deus confirmar no seu coração que essa é a vontade dEle, para que você esteja junto com a gente, clamando, orando, buscando, ajudando, caminhando, para que nós possamos ver de fato aquilo que nós estamos pedindo a Deus se manifestando neste lugar. Nós temos pedido milagres, nós temos pedido bênçãos, nós temos pedido que Deus venha trazer mais pessoas a este lugar, nós temos pedido para que Deus venha libertar vidas aqui, mas para isso acontecer, é necessário que nós estejamos unidos debaixo dessa visão, debaixo dessa graça, debaixo dessa mesma direção que o Espírito Santo tem nos dado, juntos nessa mesma fé, com essa visão de que Deus vai fazer, meu irmão, e eu tenho certeza que Ele vai fazer. Por quê? Porque a promessa, Ele prometeu, Ele disse, e assim pode acontecer, assim vai acontecer, se nós estivermos dispostos, queridos, a andarmos juntos, se nós estivermos dispostos a estarmos junto do aprisco, se nós estivermos dispostos a, se sairmos um dia e tropeçarmos, voltarmos para o aprisco, se nós estivermos dispostos para, se um dia alguém tropeçar e sair, e quiser voltar, precisamos ser aqueles que recebem, queridos. Eu só ouvi uns 3 ou 4 amém. Talvez alguém que saiu dessa igreja tenha te ferido muito, meu irmão. Mas eu quero te dizer, Jesus tem perdão e cura para a sua vida. Talvez essa pessoa nunca vai te procurar, talvez ela volte aqui, nunca vai te pedir perdão, meu irmão. Mas eu quero dizer para você, perdoa, porque Deus tem cura para você. Perdoa, porque Deus quer que você seja feliz. Perdoa, porque Deus quer que você avance. Amém? Para eu terminar, eu queria ler só esse texto, então, que tem a ver com isso que eu estou falando. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui Pedro, para a gente terminar, Pedro queria se mostrar super espiritual aqui. Porque segundo o conceito do judaísmo, se alguém pecasse contra você, você deveria perdoar até 3 vezes. Se você fizesse assim, você seria uma pessoa espiritual. Pedro, querendo se mostrar talvez mais espiritual, ele falou, se eu perdoar 7 vezes, Senhor. Talvez ele pensava, como o pastor Roberto falou aqui, que ele ia receber até um elogio. Pedro, você é generoso. Pedro, você é o cara do culto. Pedro, você é o melhor discípulo que eu tenho. Mas Jesus veio e corrigiu Pedro e disse, não, Pedro, não 7 vezes apenas, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é simplesmente você multiplicar e dizer 490. 70 vezes 7, na cultura local daquela época, era um sentido de infinitamente, perdoar para sempre. Isso é uma coisa que você vai aprender aqui com a gente no curso Raízes, nem sempre o número significa número. Às vezes tem um simbolismo ali por trás. O que Jesus estava ensinando aqui àqueles discípulos, a Pedro e a todos nós? Não, perdoar sempre, está certo. Mas existe um ensinamento que está por trás aqui, que a gente só olha a questão do perdão, mas a gente se esquece de que ninguém
Nós não devemos desistir de ninguém, queridos. Eu sei que é difícil falar um amém numa hora dessa. Imagina a pessoa te machucar e te ferir 490 vezes no mesmo dia. Mas Jesus está ensinando, Pedro, perdoa, como que dizendo, não desista de nenhum pequenino meu. Ele pode ser fraco, ele pode ter te ofendido, ele pode ter te escandalizado, mas eu ainda morri por ele, eu ainda salvei ele, eu ainda vim por ele, e eu espero que aqueles que são meus filhos, aqueles que são meus servos, venham valorizar as pessoas pelas quais eu derramei o meu sangue. Essa é a palavra de Jesus para Pedro e para todos nós. Não é para desistir do irmão só porque ele nos ofendeu. Não é para desistir dele só porque ele pecou contra nós, pecou contra a igreja. Não. Temos que ir atrás. Mas tem pessoa que está até contando, já foram 475 vezes. Não, meu irmão, para de contar. Você está olhando só o valor da ofensa, mas Jesus está mandando, olha o valor da pessoa, olha o valor daquela alma, que nenhum ouro, nenhuma prata, nenhuma riqueza desse mundo podem comprar. Somente o sangue de Jesus pode comprar essa vida e resgatá-la. Enquanto nós, como igreja, ficarmos só olhando o valor das coisas, não percebendo a importância das pessoas, a gente não vai cumprir o nosso chamado, queridos. Se nós começarmos a olhar só as pessoas pela aparência delas, e não ver a importância delas pelo sangue de Jesus que foi derramado por elas também, nós vamos virar um clube, onde só tem pessoas bonitas e cheirosas aqui dentro, pessoas arrumadas, mas que não tem a presença de Jesus. Jesus não está no meio, porque o lugar onde Jesus está no meio é o lugar da congregação. O lugar onde Jesus está no meio é onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele. O lugar onde Jesus está no meio é o lugar onde há perdão, onde há restauração, onde há uma outra oportunidade, onde há um estender de mãos, onde há cura e restauração nos relacionamentos. Esse é o lugar que Jesus está presente. Se uma pessoa nos fere e a gente abandona essa pessoa, nós estamos dizendo que a graça de Deus, o sacrifício de Jesus não é suficiente para perdoar a ela e restaurar o nosso relacionamento. Quando eu digo isso, não estou dizendo que você é obrigado a conviver com todas as pessoas. Tem pessoas que para a convivência é necessário manter uma distância. Mas não quer dizer que você não possa estar junto na igreja. Não quer dizer que você não possa, o fulano está no culto hoje, eu não vou. O fulano está na recepção hoje, lá na introdução para receber as pessoas, vou passar e nem vou apertar a mão, vou fingir que não vi. Não, meu irmão, você não precisa conviver com ele, não precisa sentar na mesa junto com ele para almoçar, para jantar, mas cumprimentar, estar junto, seguir na mesma direção. Isso é igreja. Se nós não estivermos dispostos a isso, nós estamos fazendo o que aqui, queridos? Se nós não estivermos dispostos a perdoar uns aos outros e continuarmos caminhando juntos, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Paulo, em Gálatas, se não me engano, no capítulo 2, repreendeu a Pedro face a face, na frente de todo mundo. Pedro estava comendo com os gentios, com as pessoas não judias, enquanto não chegava ninguém da igreja de Jerusalém. Quando chegou os judeus da igreja de Jerusalém, enviados por Tiago, Pedro se sentiu coagido. E passou a não comer mais e não participar mais com aqueles que não eram judeus. Começou a se dissimular. E a situação foi tão grave, que até Barnabé, que era missionário junto com Paulo, que tinha fundado a igreja, também começou a se afastar dos não-judeus e ficou junto só dos judeus, comia só com os judeus. Paulo, com a sua coragem e ousadia peculiar, repreendeu a Pedro na frente de todos os gentios e judeus, dizendo: você não vive como judeu, quer obrigar aqueles que não são judeus a viverem como judeus? Aí eu te pergunto, Pedro abandonou Paulo? Ou Paulo abandonou Pedro? Continuaram caminhando juntos na igreja, continuaram edificando a igreja juntos, continuaram fazendo a obra juntos, para que o reino de Deus fosse estabelecido. Meu irmão, minha irmã, isso faz parte da igreja, querido. Precisamos aprender a dar o valor ao grupo.
Precisamos aprender a dar o valor e a importância que cada um de nós tem. Você é importante no ministério que você participa, meu irmão. Talvez você não tenha o reconhecimento que você gostaria de ter, mas eu quero dizer, da parte de Deus, você é importante, você é valoroso. Talvez nós, homens, não estejamos dando o reconhecimento que você queria, mas eu quero dizer que Deus reconhece o teu serviço, Deus reconhece o teu esforço, Deus reconhece o seu trabalho, e muito mais do que uma recompensa que nós, homens, possamos dar naquele grande dia, quando você chegar no céu, Deus vai te coroar com uma coroa, com diademas, com presentes, com pedras preciosas, reconhecendo todo o seu serviço, e quem sabe, quando chegar lá no céu, teremos uma surpresa, a sua coroa será muito melhor do que a minha. Deus reconhecendo o seu serviço, meu irmão. Você é importante, todos nós somos. Não podemos deixar ninguém para trás. Tem até um filme que fala isso, ninguém fica para trás. Não podemos olhar uma ovelhinha deixada para trás e dizer, é um pequenino, deixa ele para lá, ele não tem valor, não. Jesus ensinou que todos os pequeninos dele têm valor. Você tem valor, meu irmão. Você tem valor. Eu tenho valor. Nós temos valor. Valorize, creia que você tem valor. E a partir desse entendimento que você tem valor, entenda que o outro também tem. Não desista de pessoas, querido. O pastor falou aqui, na hora do ofertório, orando por nós. Talvez alguém que esteja querendo desistir de alguma coisa. Eu quero te dizer, meu irmão. Se tem uma coisa que você não pode desistir, são de pessoas. Se tem uma coisa que você não pode desistir, é das ovelhinhas de Jesus. Se tem uma coisa que você não pode desistir, são dos pequeninos do reino de Deus. Nós não podemos desistir de nenhum. Mas a irmã dá problema. Não, meu irmão, nós vamos desistir dessa irmã. Mas o fulano é muito chato, ele perturba, ele é a igreja, ele é servo de Deus, Jesus mora na vida dele, então ele é importante, não vamos abrir mão dele. Porque foi isso que Satanás ofereceu para Moisés. Vai adorar, mas deixa as mulheres. Vai adorar, mas deixa as crianças. Não, meu irmão, eu não vou deixar ninguém para trás. No que depender de mim, todos aqueles quantos Deus colocar na minha direção, eu vou querer arrastar para o céu. Ainda que seja empurrado, como a Bíblia diz, sai pelas ruas aí chamando, empurra, ajuda a entrar para que minha casa esteja cheia, mas seja lá quantos forem, eu vou ajudar a entrar. Seja lá quantos forem, eu vou ajudar a permanecer, porque para mim todos são importantes, porque para Deus todos são importantes. Você pode olhar para esse irmão e dizer para ele, meu irmão, eu vou te ajudar a permanecer. Porque você é importante para Deus, isso é importante para Deus e é para mim também. Se você não vir no culto, eu vou sentir sua falta. Se você não vier no culto, eu vou sentir sua falta, eu vou ligar para você, vou mandar um WhatsApp. Porque você é importante, meu irmão. Independente de quem você seja, independente de quanto tempo você esteja aqui, você é importante. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor?